Mamãe, boa noite. Mamãe, cadê você? Boa noite, mamãe. Boa noite. Mamãe, boa noite. Ufa, dormiu. Oi, esse é o Pandemães, nosso papo semanal sobre maternidade. E eu sou Fernanda Cressoni, cantora, jornalista e mãe da Cecília. Que tal se a gente conversar um pouquinho? Boa noite para você que está ouvindo agora. Bom dia, boa tarde, se você for ouvir depois. Esse é o Pandemães, nossa conversa semanal sobre maternidade. Hoje, em tempos de pandemia, mas sempre em tempos de pandemônio. E a nossa convidada hoje é a Daniela, maravilhosa, minha amiga. Gente, ela estudou comigo no pré. Vocês não acreditam, a gente vai contar essa história aí. A Dani, ela trabalha na área da saúde, então é uma área realmente que no momento tem todas as atenções aí, é uma área que tem bastante risco, né, durante o dia a dia de trabalho. E ela é mãe do Murilo e do Gabriel, de 10 e 11 anos. Vai contar um pouquinho pra gente desse momento dela com os meninos, mas também da sua maternidade, enfim, de toda essa história aí. Ela já é mãe há mais de 10 anos, né? Então é bastante experiência, né, Dani? Verdade. Bem-vinda, viu? Tô adorando que você aceitou esse convite. Poxa, muito obrigada. Boa noite, Fê. Boa noite, gente. Para mim é um desafio estar aqui, porque eu nunca fiz parte, né, de algo tão bacana. Parabéns, Fê, por essa ideia. Você é sempre subversiva aí nessa. A Fernanda, na verdade, nunca foi Obrigada. muito normal, tá, gente? Deixa eu contar. Ai, Porque pronto, eu pronto. Falei que me conhece do pré, já vai começar a me entregar. Calma que não é esse, não é esse o foco, né? não é, mas tudo bem, fica à vontade, pode contar. Mas não ser normal é a melhor coisa porque eu me encaixo, por isso que eu gosto dela. Ah, bonitinha. Mas a gente está num momento nada normal, né? Sim, Falando em exatamente. normalidade, a gente está vivendo algo que acho que ninguém talvez imaginasse que pudesse rolar, essa pandemia, esse isolamento social aí forçado. Uhum. Já quero começar te perguntando, então, como é que você está lidando com isso? E mais porque você não está isolada, né? Você está trabalhando em uma área que tem super esse risco. Sim. Profissionalmente, como é que tá a sua vida, assim, agora? Conta pra gente. Bom, eu trabalho, eu tenho dois empregos, na verdade, né? Então, eu sou docente universitária, eu trabalho no ramo de formação de enfermeiros, né, na universidade, e eu Uhum. trabalho no ambulatório médico de especialidades, eu sou uma enfermeira matriciadora. Então, apesar de não estar frente a frente com o paciente, porque o que eu executo, eu faço na gestão de projetos, mas eu estou lado a lado com esses profissionais, né? Então, o medo é Entendi. presente, porque é uma relação não direta, mas ela está paralela, porque eu estou ao lado daqueles que estão cuidando e eu estou ao lado daqueles que estão frequentando o espaço que está infectado, né? Uhum. Então, eu acho um ponto positivo sobre a minha personalidade, que eu nunca fui muito paranoica, né? Eu sou bem da razão, eu sou Aham. baseada na ciência, né? O empírico Científica. para mim nunca, exatamente, o empírico para mim nunca se sobressaiu. Mas é fato que uma coisa, alguns colegas têm perguntado: você tem medo de pegar? Eu já disse várias vezes que não tenho medo. Uhum. Porque eu digo que os profissionais da enfermagem, alguns, dizendo por mim, parece que nós somos um pouco mais, não que somos mais fortes, mas é que nós já temos tanto contato com agentes, né, e Uhum. microbactérias e outras coisas afins, que o nosso organismo ele já é mais resistente. Mas o que eu Uhum. tenho realmente medo é de me contaminar e contaminar a minha família. Isso eu tenho medo, Entendi. né? Eu acho que Então, essa coisa da resistência e você obviamente tem muito mais base para falar isso do que eu, mas acho que além disso, a questão vendo pela minha mãe, né, que é da área da saúde também. Além disso, vocês também têm uma visão mais, não digo fria, mas de como funciona isso, né? Vocês estão preparados para passar por algo assim. O dia a dia de vocês é do cuidado sim, da saúde, né? A gente vai para uma UTI, você fala, meu Deus,
né, eu vou para uma UTI, eu fico assustada, eu não sei o que é aquilo, eu não sei para que serve. Exato. Isso está no dia a dia de vocês, né? Então a visão eu entendo que também é um pouco diferente. Isso talvez deixe você um pouco mais tranquila, né? Não dá para ficar totalmente, mas que se você precisar de um tratamento, você sabe que isso vai acontecer de uma forma que você já está acostumada, já existe, né, presente no seu dia a dia. É, Mas por esse receio de contaminar a sua família, de levar isso para sua casa, você tem uma rotina de cuidados diferente? Você intensificou isso? sim, Você está com o bastante. seu marido e com seus filhos, né, na casa? Exatamente. Como eu não estou assim na linha de frente, como por exemplo dentro de urgência e emergência, porque eu atuei muito tempo, né, na assistência, né? Uhum, Então eu tenho 14 anos de formada e a maior parte, né, eu estou 2 anos na docência apenas, mas durante esses 14 anos eu sempre fui da assistência. Então eu trabalhei no Hospital Estadual Mário Covas, eu trabalhei em hospital no Hospital Brasil, eu também trabalhei nas UPAs de São Bernardo e de Mauá, e sempre diretamente na assistência, na urgência e emergência, bem linha de frente mesmo. Então, se eu estivesse nessa conjuntura, realmente eu estaria em outro cenário, eu não estaria com uhum, eles, eu teria me afastado, realmente seria diferente. Mas nessa situação é um pouco mais amena, então quando eu chego em casa tem todo o uhum, ritual, né? Tem que tomar banho, tem que tirar toda a roupa, a minha roupa é lavada de forma diferenciada, né? As máscaras aqui são rigorosamente utilizadas, todo cômodo da minha casa tem um álcool gel e o sapato já fica para o lado de fora. Então isso já uhum. acabou virando uma rotina, para mim já não é tão diferente assim. No Entendi. começo E é só você que sai? Só o seu marido trabalha em casa? Ou você é a pessoa que mais sai ou não? Tem mais pessoas na casa que saem? então, até 15 dias atrás era eu e meu marido, mas meu marido entrou na onda da demissão também, Ah, infelizmente. é verdade. Uhum, Infelizmente bateu a crise para ele também, então aham, ele também estava fazendo, embora ele não trabalhe na área da saúde, ele também cumpria, né, com os mesmos rigores uhum. aqui, né, de deixar a roupa o sapato para fora, entrar, tirar a roupa, tomar banho antes de fazer qualquer coisa aqui, porque os meus meninos estão seguindo, nós estamos seguindo Aham. rigorosamente o isolamento, né? E com vocês dois trabalhando, como ficavam os dois em casa? Ficando. Porque assim, Maravilhoso. os meus meninos Ficavam em são. casa. Não, assim, eu sei que eles são super maduros, né, gente? Eu me lembro deles alguns anos antes, né, com menos Sim, idade. Gente, que crianças, né? Que meninos incríveis. Imagino sim. agora que eles devam realmente estar tomando conta da casa para vocês, assim, né? Na verdade, assim, a Maravilhoso. gente já faz algumas orientações básicas, né, para eles, então eu já deixava tudo preparado, né? Eles Uhum. têm um roteiro, né? Eu sou quase a Super Dani, né? Que eu sou bem rigorosa, bem general com eles aqui em casa. Então eles já Aham. sabem o que pode e o que nunca fazer, porque senão coisas acontecerão. Mas eu faço home office manhã e noite, né, em decorrência da faculdade, e o meu período de trabalho, né, no ambulatório é só vespertino, então eu faço quatro Ah, horas por entendi. dia. Então eles ficavam Aham. só essas 4 horas, né? E eu tenho vizinhas que não são vizinhas, são assim, tipo, amores da minha vida, né? Que Aham. eu posso contar a qualquer minuto. Então eu não Essa rede de apoio é tudo, né? Assim, para exatamente. mães em qualquer situação, para mães solo, eu acho que principalmente, mas para mães em geral, a gente conta muito, né, com outras pessoas, enfim, com Sim. outras mães para ter esse olhar mesmo. Então, como o meu período é curto, eram só de 4 horas, eu ficava mais tranquila, né, com eles Uhum. fora, porque assim, fora disso, na minha rotina normal, eles ficavam com a avó, né, com a avó paterna, com a mãe do meu esposo, com a minha sogra, que mora Aham. aqui próximo, mas pensando nessa situação, né, de que é um isolamento, ela é uma Sim, pessoa de risco, porque ela é idosa, e nós estamos realmente respeitando isso, então a gente deixou, né, ela ficar lá isoladinha e a gente passou a entendi. fazer tudo aqui com eles. Mas uma coisa que realmente me irrita muito, muito, muito mesmo durante esse período é assim, a falta de conscientização, sabe, Fer?
Aham. Eu tenho a impressão que as pessoas sabem que está acontecendo uma pandemia, sim, mas elas banalizaram a morte. Então, ontem, por exemplo, eu tive que ir a uma farmácia buscar uma medicação e o centro estava abarrotado de pessoas. Então, Nossa. não, é descabido. E assim, eu tenho vários alunos, eu tenho vários colegas que já perderam os seus familiares, que já Uhum. perderam os seus pais, as suas mães. Nossa. Hoje mesmo eu vi na rede um enfermeiro colega que se foi pelo Covid. Nossa, E, Dani. e a grande sensação que eu fico é que as pessoas não se atentaram ainda, porque não perderam ninguém realmente próximo. Então fica aquela sensação de que não aconteceu comigo ainda. Então vamos continuar fazendo as nossas reuniões, vamos continuar fazendo um encontro breve, não tem problema, aqui está todo mundo saudável, né? Então Uhum. eu já cheguei até a arrumar algumas confusões, né? Até mesmo com a minha própria família, em Uhum. decorrência disso, porque as pessoas não têm consciência, porque ainda não conhecem qual é realmente esse cenário. E aí, sabe quando você fica naquela linha tênue de ser a chata, ou continuar com a sua perspectiva de tudo aquilo que você conhece e se manter no seu local? Então, eu estou me Entendi. É mantendo porque no nessa questão, não ser a chata, não fazer isso, você também pode se colocar numa situação de indiferença ali que é difícil, né? Você não se ambiente. preocupar, né? Você vê, de repente, no meu caso, por exemplo, minha mãe fazendo algumas coisas ou saindo e eu não falar nada, Uhum. né? Poxa, e acontece alguma coisa, eu poderia ter avisado, eu poderia ter alertado, eu vou me sentir mal também. Mas no fim, a decisão é das pessoas, né? Exatamente. É muito difícil. E eu que não estou lidando com isso no meu dia a dia, já sinto, né? Entendo o que você está dizendo. Acho que para você realmente os sentimentos devem ser muito complicados. E eu queria muito conversar com você. Eu tentei muito, a gente tentou muito, né, gravar esse episódio já há Verdade. bastante tempo. É, Por causa disso também, assim, a sua história é sim, incrível, quero muito que a gente conte daqui a pouco, mas acho que o principal, Dani, é você trazer essa perspectiva, né, pra gente, porque realmente é muito, muito complicada a situação, realmente é um risco muito grande, não é brincadeira, não é, né, uma coisa simples, não existe uma prevenção, uma vacina, uma cura rápida, não. né, e não é porque de repente no começo ali você falou, eu não tenho receio de me infectar, porque tenho, né, eu tô ali na área, eu sei que vai ter um tratamento, mas assim, ao mesmo tempo, a gente não temer para nós não significa que a gente possa sair por aí transmitindo isso Exatamente. para os outros. É essa a questão. Porque assim, Fê, eu tenho a plena consciência que eu vou pegar. Se é que eu Uhum. já não peguei, né? Porque Você chegou a fazer teste já ou ainda não? eu ainda não tive a oportunidade de me testar, porque teve um determinado período que eu estava muito convalescente, assim, eu realmente estava apresentando Aham. vários sintomas, né? Só que eu Eu não adoro consegui seus fazer o termos de teste. enfermagem, gente. Muito convalescente, é muito maravilhoso, né? Muito Desculpa, se convalescente. tiver. Pô. Então você fica com aquela sensação, né? Será que eu já peguei? Será que não? Aham. Enfim, como né, tenho aquele perfil, né? Não tenho nenhuma comorbidade, sou rígida, né? Não, pode Aham. ser que eu O não quê? tenha desencadeado nenhum O processo que que você é que eu não entendi? rígida, Ígida? O que é rígida, isso? não tenho nenhum tipo de doença, né? Não tenho diabetes, não tenho Ah. hipertensão, né? Então sou Viu, pessoal saudável. que tá ouvindo? Aprenderam mais uma palavra aí. Vocês são ígidos, por um acaso, para sair por aí fazendo festa? Não são. Então fique em casa, crianças. E mesmo assim, existem alguns percentuais que já estão sendo divulgados pela ciência que pessoas que também são rígidas, né, que Aham, estão tendo um comprometimento da área pulmonar muito grande, né? aham, E aí o que acontece, Fê? Qual é o meu realmente assim receios? Uma professora muito querida minha disse que ela estava dando aula de manhã. Esse dia mexeu comigo. E ela falou assim, gente, hoje eu estava dando aula e a gente está dando aula online, né? Então a gente uhum, não vê o aluno. Isso também está mexendo muito comigo, porque aham. eu tenho salas de 80 alunos, 90 Nossa. alunos, né? Então
estar ali na presença, e eu sou uma pessoa que gosto da bagunça, eu gosto de estar, né? Eu gosto de me manifestar. Bom, você me conhece. Sei bem, te conheço. Eu sou da bagunça, né? Como eu digo, eu tenho uma tendência para a esquerda, nada com questões políticas, mas eu sou da Você tá falando toda rígida, toda convalescente, mas eu sei de onde você vem, Daniela. Eu sei. Toda rígida e convalescente, mas sabemos que a bagunça tá aí. Então, o que acontece? Ela disse assim, nossa, gente, hoje um aluno meu falou assim, professora, eu sei que eu vou pegar, eu só não sei se eu vou ficar vivo. E isso mexeu muito comigo. Porque não pensando em mim, porque eu vou continuar com esse pensamento, eu posso já ter pego, e eu tenho uma convicção que eu vou ficar bem. Pode ser que eu esteja sendo otimista demais. Porém, o meu medo é de que as pessoas daqui da minha casa não fiquem, né? Eu vou te dar um exemplo bem simples de uma conjuntura que ocorreu numa determinada fase das nossas vidas. Sabe quando teve aquela explosão, né, aquele boom de febre amarela, dos macaquinhos, que as pessoas iam se matar nas UBSs para tomar a vacina, e quando a vacina foi liberada para todo mundo, ninguém foi tomar? Sim. Porque o brasileiro gosta disso, né? Ele gosta de confusão. Então, todo mundo da minha família foi tomar essa vacina. Nós tomamos a dose inteira, porque tinha a dose fracionada e a dose completa. Nós tomamos os 4, a dose inteira, para você ver como cada organismo é um. Ninguém aqui em casa teve o efeito, né, o evento adverso relacionado a essa vacina. Ninguém teve. Somente o meu marido. E ele ficou muito, muito mal. Todas aquelas, todos aqueles que era citado, aumento do fígado, né? Ele teve mal-estar generalizado. Nossa. E foi bem na época do carnaval. E detalhe, foi o único carnaval, nós estamos há mais de 15 anos juntos. E nunca pudemos curtir o carnaval. Aquela foi a primeira vez que a gente pôde viajar. E meu Deus, nem... Nossa. Ele ficou muito mal. Ele teve todos os sintomas, ele chegou a ficar até um pouco ictérico. Então, quer dizer, você nunca sabe onde a curva vai te pegar. Ictérico, gente, mais uma palavra aí, procura, joga no Google. Ficar amarelinho, né? Já tô com o Google aqui aberto, vou consultando. Pode falar. A gente nunca sabe onde a curva vai te pegar, então não adianta ficar se expondo, né, de uma forma irresponsável, que é o que me deixa aflita com isso, sabe? Das pessoas... uma vez eu até cheguei a postar um comentário sobre isso, né? Até que ponto a sua solitude é tão ruim de você querer ficar se encontrando com pessoas e não se conformar com a sua própria família nuclear, né? Porque é fato, gente, nós temos aí fatos históricos, né? Como a gripe espanhola, que durou 2 anos, né? E passou, dizimou metade da população mundial, sim, mas passamos por esse período porque a ciência cresceu, né? Só que nós também precisamos que as pessoas tenham um pouco mais de consciência, humanização, que é o que está faltando agora nesse período, né? E pensar mais sobre os fatos que realmente fazem, porque enquanto isso não acontecer, né, as pessoas estão morrendo não só do Covid, né, mas os leitos estão cada vez mais ficando superlotados, porque as pessoas que têm, por exemplo, outras manifestações fisiológicas, né, não conseguem ter um atendimento porque as unidades estão superlotadas. Não dão vazão, né? Não tem infraestrutura para todo mundo. E o outro atenuante que a gente está tendo agora é a sazonalidade, né? Então a gente está entrando na época que a H1N1 começa, né? Começa a época da influenza, né? E isso vai ser um fator que vai agravar, né? Então, eu fico realmente preocupada com isso. E eu não sei até que ponto fica pior, sabe? Já viu o filme Jumanji? Eu tô achando que estamos nessa fase aí, sabe? E ninguém termina. Alguém precisa encerrar esse jogo logo, pelo amor de Deus.
Mas é isso que você está falando, né? Depende muito mesmo das pessoas, e eu acho importante a gente falar disso, e você, mais do que ninguém, que tem essa base científica, que tem esse conhecimento do dia a dia, para que as pessoas entendam que realmente faz diferença. Você não fazer, né, aquele encontrinho ali com meia dúzia de pessoas, gente, são meia dúzia Sim, ali, mas é exponencial o negócio. exato. Né? Você encontra meia dúzia que vai encontrar mais meia dúzia, que o negócio Sim, vai se espalhando e perde o controle. exato. Né? Então eu queria muito realmente ter essa conversa para que você pudesse tecnicamente, né, colocar dessa Aham, forma que eu falo brincando dos termos, mas você tem esse embasamento, né? Então acho que é aham, importante a gente dar voz para você nesse momento para contar para a gente que é real e que é importante e até para as pessoas que estão fazendo isso, né? Não se sim, sentirem assim, pô, só eu tô aqui em casa isolada com meu filho, com a minha criança isso. Só e aí eu. todo mundo tá saindo e eu vou, poxa, minha criança quer brincar, e por É, que que ela não pode ver a avó, é. né? Então, Sabe que isso isso eu sinto muito, né? A minha família toda, a Cecília é a única neta das duas avós, mas assim, ela não vê as avós faz um sim. tempão. Uhum. Né? E aí a gente sente do outro lado isso também. Pô, será que sou eu a idiota do isolamento? A rainha do gelo aqui, que tô aqui sozinha? Né, é legal ver que existe do outro lado também essa preocupação, que Sim, não, que faz diferença, que é importante, continuem aí, que é o é, melhor a se fazer no momento. exatamente. É fazer a sua parte, né, de Uhum, forma consciente. E até dividindo um pouco isso que você falou, eu fico muito preocupada com os meus meninos, porque uma dos agravos, né, que estão crescendo aí com a pandemia são as doenças, os agravos de origem mentais, né? Então, as uhum, ansiedades, né, até a própria depressão, porque sim, um dos fatores que agudizam isso são as pessoas ficarem se alimentando de mídias não sérias e de forma exacerbada. Né? Então vai lá e coloca no canal X, Y, Z e depois vai para a mídia tal, aham. tal, tal. Então isso Toda acaba hora tá sendo procurando coisa e Facebook. Eu acho que deve ser a mesma coisa quando a pessoa tá com um sintoma de alguma coisa e vai e dar um Google e ela olha lá, é só tudo que tem de câncer, pior é aquilo, né? É. vou morrer, né? Exatamente. Isso. Então, isso Acho que as também pessoas estão piora fazendo um pouco tudo. isso, né? Então, por exemplo, para os meus meninos, qual é o meu receio? Como eles não estão realmente saindo desde março, né? Desde quando começou, eles nunca mais Aham. viram ninguém, né? Só chamada. Eu fico realmente preocupada, porque, por exemplo, tem mais ou menos uns 15 dias que eu falei para eles: vamos comprar uma comida, né? Para eles irem comigo de carro, sair, porque eles não saem nem de carro. Né? Eu falei assim: ó, Hum. vamos com a mamãe, vamos com o papai, para a gente sair um pouco. E, Fê, eu senti uma diferença incrível. Eles não têm prazer de sair de casa. Eles não queriam Uhum. ir por nada desse mundo. Não, não Uhum. vamos, não vamos, não vamos, não vamos, não vamos, não queriam sair. Eles não queriam. Quando a gente chegou em casa, as vizinhas estavam do lado de fora. Eu abre o vidro para dar oi para a vizinha. Eles não, vamos pegar Covid. Você entende? E isso Tadinhos. É porque eles estão é numa idade muito. que super entende já, né, tudo que tá acontecendo. Eu senti um pouco isso uma vez também, que eu andei de carro com a Cecília, ela ficou assustadíssima. Porque ela olhava Sim, para as pessoas na rua e as pessoas estavam de máscara e ela falava: "Mamãe, as pessoas estão de máscara". Aí ela via alguém que não estava, ela falava: "Mamãe, ela não está de máscara, ela vai pegar", e não sei o quê. Então, assim, a criança fica assustada, eu acho. No sim. ambiente dentro de casa, ela se sente segura e tal. Mas no Aham, seu caso, que os 2 já entendem isso, acho que acentua mais ainda, né, a bastante. compreensão deles é muito maior e ver você chegando, né, fazendo todo esse processo, aí tira a roupa e lava a Sim. roupa, e estando na área da saúde, Aham, né, deve realmente ser uma coisa difícil de explicar, porque nem a gente consegue entender direito, né. exato. E assim, uma das situações bem chatas que aconteceram, assim, foi que eu tive que barrar minha mãe. Porque que Uhum. acontece? A minha mãe estava vindo aqui, né, sem a minha permissão, Ai, meu e, Deus. e quando eu estava fora, né? Então, Aham. ela vinha, e assim, o meu menino, o Murilo, o mais velho, ele é extremamente consciente, ele é muito responsável, os dois são.
Mas o Murilo é Aham. muito mais, assim, nessa questão de consciência de saúde, sabe? Uhum. E aí e eu nunca proibi minha mãe de vir aqui em casa ver meus filhos nem nada, mas o que eu não gosto é que faça as coisas pelas minhas costas, né? Claro. Sem Aham. me informar. E o que acontece? A minha mãe, ela faz tudo ao contrário do que se pede os cientistas, a Organização Ai, Mundial de meu Saúde, Deus do né? céu. Enfim, aí ela anda de ônibus, ela vai no hospital, ela vai ver a minha avó, que já tem 90 anos, né? Ela Ai, sua avó circula, querida. Ela tá minha bem, avó Dani? tá Manda um beijo pra bem. ela, Dona Benedita, Na uma fofa. verdade, ela tá. Eu até a minha tia me ligou hoje falando que a irmã dela faleceu, né? Uhum. A minha tia Rosa faleceu hoje e alguém precisa contar para ela. Ai, E, meu Deus. e ela tá com um processo de dor a urinar, então amanhã eu fiquei incumbida de ir lá De contar ir para lá fazer a função, fazer a entendi. Ai, função. Porque tadinha. a minha avó tá só com a cuidadora, então a gente achou que tinha que ser um momento mais delicado, mas também Claro. tô desde março sem ver minha avó. Eu fui Uhum. totalmente contra. Né? Eu falei assim, olha, a gente não tem necessidade, eu sei que é difícil, mas deixa uma pessoa só com a vovó, pelo amor de Deus, não fica nesse Aham. entre, sai, vai e vem, porque a minha avó, além de 90 anos, ela é diabética, hipertensa, né? Então ela Super grupo de risco, né? exatamente, é o grupo do risco total, né? Aham. Então vamos evitar a fadiga. Enfim, e aí a minha mãe estava vindo aqui visitar os meus filhos e pior, na minha ausência. E aí Ai, o meu filho, eu cheguei em casa e meu filho falou: "Mamãe, a vovó veio aqui". E a minha mãe vem, ela entra, senta no sofá e não sei o quê. E aí eu tive que falar, né? E é uma situação bem delicada, né, Fê? Imagina, você ligar para uhum. sua mãe e falar: olha, mamãe, por favor, eu gostaria que você não viesse mais aqui, porque a gente está passando por uma pandemia. E aí ela fala, olha, mas eu tô me cuidando, eu tô usando máscara, eu tô passando álcool gel. Eu falo, olha, mas não é essa a situação. Você não sabe se você tá. Porque as pessoas Aham. realmente não sabem se elas estão. E aí esse é o problema, né? Por exemplo, eu tô fazendo todo o contexto certinho. E aí vem uma pessoa que não faz, essa pessoa pode ser o transmissor, né? E aí é aí que Sim. acontecem os pontos de infecção e aí é realmente muito complicado. Então, por exemplo, a minha sogra mora a 300 metros da minha casa, né? Os meus filhos não veem a minha sogra há 3 meses. Desde março. Mas é, isso Então, isso acabou gerando esse tipo de conflito, né, sim, familiar, assim. Eu passei por coisas parecidas aqui também, tipo, não com a minha mãe, mas minha sogra, que também é super: "Ah, não, não tem problema, eu vou de ônibus, eu vou não sei o quê". Em alguns momentos a gente precisou se falar para algumas coisas, mas coisas assim, que poderiam ser adiadas, né, tipo: "Ah, eu preciso ir no cartório fazer não sei o sim, quê". "Ah, não, vamos lá", e você gente, eu não vou no cartório, entendeu? Eu não uhum, vou fazer isso é, agora, não vou, sabe? Então, são conflitos uhum, ali que é difícil administrar, né? Mas a gente uhum, tem que fazer, como você falou, fazer a nossa parte. Tenta é, orientar a pessoa, tenta falar, olha, tomar conta, né? Cuidar da pessoa um pouco pela preocupação, mas sim, tem um ponto que a gente precisa realmente fazer nossa parte e rezar, né? Para dar tudo é, certo, para a pessoa verdade, também ficar bem, porque é difícil, né? exatamente. A gente não Os sabe, seus né? filhos, eles estão estudando à distância também? Sim, Como é que tá a escola? o que é outro desafio tremendo, Fê, porque Aham, a priori eu tinha tomado conta de tudo, né? Peguei lá, entrei no site de um, entrei no site do outro e estava organizando tudo. Aí minha filha já estava surtando por o vento que estava urrando do lado errado, porque literalmente não estava dando conta. Aí eu fiz, minha mãe mandou, aham. sorteei os filhos, né? E falei para meu marido, Tó, esse filho é seu, esse filho é meu, e aí você administra, administra esse filho, eu administro esse. Porque Aham, muito bom. a demanda é muito alta, né? De atividades, mas eu também compreendo o lado dos professores, eles estão fazendo o melhor que eles podem, né? Dentro do que eles Você como conseguem. professora, você entende o que está acontecendo do outro lado lá Entendo, também. sim, claro. Assim, o recurso é limitado, eles também nunca foram preparados para fazer tudo isso, né? A gente, de Uhum. repente, né? Todos os professores tiveram que virar blogueiros, É, youtubers, aprender a mexer em um monte de plataforma que a gente não foi preparado, que eles não foram preparados para isso.
Então, nós tivemos que reaprender a aprender. E tudo isso é um Aham. desafio para os dois lados. Então, eu acho extremamente desagradável aquelas pessoas que vão lá nas redes midiáticas. Ai, porque o professor, isso e aquilo, não sei o quê. Não, existem outras formas, né, de se conversar e tentar chegar num bom entendimento, porque tá difícil, não é só para aquela É. pessoa, né? Está difícil Não, para e lembrando que o professor também está vivendo um momento de isolamento, de pandemia, também tem a exato. casa dele, também provavelmente tem ou não os filhos dele, a vida dele E que ele não tem acontecendo, só né. um aluno, né? Ele tem vários alunos para administrar, Exato, né? exato. E aí existem né, essas incompatibilidades de vários sites que a gente teve que aprender a mexer e várias Uhum. atividades que a gente teve que aprender o que era de tombo, de novo, meu Deus, como que existe a palavra oxítona, proparoxítona, não sei Ai, o que pode falar é comigo, que isso aí é minha área, isso eu manjo. filha, e Eu não sei fração, palavra difícil, mas só para que existe. análise sintática, análise morfológica eu gosto, pode mandar para cá que eu ajudo. Não, aí eu queria saber realmente se a gente vai ganhar o diploma depois no final disso tudo, né, de pedagogo, porque tá Mas difícil. eles vão entrar em férias agora em julho ou não? Eles anteciparam as férias, como é Não, que foi isso? não vai ter férias, né? Porque os meus filhos estudam na rede Ah, estadual, então eles sim. não terão férias, né? Vai seguir direto, então eles também estão cansados. A gente tentou estabelecer uma rotina, né? Para eles, do horário de assistir a aula, do horário de fazer as atividades, mas eles também Deu estão certo? cansadinhos. Olha, digamos que tem dias que dá certo, tem dias que não. A Mas gente está muito 70% nessa de dá viver um certo. dia de cada vez, né, a pandemia acho que Exatamente. trouxe muito isso. Vamos lá, hoje como é que vai ser? Vamos tentar fazer assim. A gente aqui está muito assim também, viu, Dani? A gente pensa: "Ó, vamos fazer tal programa", e assim, eu já tive vários momentos, né, de pandemia em vários contextos. A gente começou, né, em março, enfim, lá no comecinho de tudo, a gente estava super cheio de eventos para fazer, com Uhum. música e tal, e foi cancelando, 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 zero eventos, eu já dava aula e tudo, mas não eram tantos alunos. E Sim, aí eu falei: "Bom, vou para aula online também, vamos lá". E aí a gente começou a organizar o festival, enfim, o sim, primeiro mês a gente se movimentou bastante com um grupo de artistas aqui do ABC, certo. mas é isso, vamos fazer isso, criamos uma rotina ali, primeiro mês, legal, deu tudo certo. Acabou o festival, Aham, vamos pensar, e agora, gente, o que a gente vai fazer? E o nosso trabalho, e os eventos? Vamos fazer live? Não vamos? Vou aham, voltar a procurar coisas na minha área? Não vou? uhum, Né? Enfim, profissionalmente, né? E a Cecília também, porque ela tá na idade pré-escolar. certo, É, até tem lá no site algumas atividades e tudo mais, mas assim, não existe uma programação, entendi. né? Um conteúdo de estudos e uma, né? Então, assim, era muito difícil esse planejamento diário aí. Agora vamos brincar, agora vamos tentar fazer as letras, agora, né? Então, como você falou, algumas vezes dava certo, outras não. Aham, Aí foi um período assim e tal, e aí o programa me ajudou muito, né? As gravações, enfim, as conversas com outras mães me ajudou muito nesse sentido de de você pensar, pô, sentir que estamos no mesmo barco, né? isso, nossa, é muito importante, sabe, essa coisa de exercitar essa empatia, de ver que existem outras pessoas ali também, em outras situações que são difíceis também, né, não é uma questão de julgar ninguém ou dizer quem está sofrendo mais ou menos, porque todo mundo está sofrendo, né, Claro. mas de conversar mesmo, né, e no momento que a gente está isolado ali, conversar com outras mães me ajudou bastante. E Aham. agora eu estou num outro momento de trabalho mesmo, de rotina de escritório, Que maravilha, Fê. ótimo, né, por esse lado, mas também o tempo é outra distribuição, eu Aham, estou dando as aulas de sábado, então profissionalmente, tá sendo um momento muito intenso, mas a aham, gente está reajustando mais uma vez a rotina dela, e os horários com o meu marido, certo. então foram várias pandemias em uma só, né, vários momentos, e acho que a gente está muito assim, né, no mundo. Todo mundo, a cada fase, a cada dia, vai se adaptando, vai tentando Verdade. achar um jeito aí, Tá, né. tá ficando muito Você tá no meio diferente, de um né?
Você está no meio de um mestrado, né, falando nisso. É verdade, Fê. Não, eu tô vendo você falando nisso, eu já tô pensando, a gente geralmente faz aquele planejamento anual. Agora o planejamento, a gente não diz nem que é semanal, né? Às vezes não é nem diário, porque você Não, acorda. é tipo a parte da manhã, né? Essa parte da manhã, É, até depois do almoço eu vejo, né? Tipo isso, isso. depois do almoço a gente vê o que vai acontecer. Então, eu tô Ai, no meu meio do Deus. mestrado, né? E já tô na fase que eu acho que eu achei que ia ficar mais ameno a situação, mas eu já tô quase arrancando todos os meus cílios porque é a parte de submeter artigos, né, para revistas e fazer coleta de dados, e são prazos sobre prazos, né? Eu tenho a sorte de ter uma orientadora sensacional, porque ela é muito centrada e responsável, então Aham, ela é aquela pessoa que compreende, porém ela puxa, né? Então aham, ela tem essa ponderação, que é ótimo. legal. Ela é maravilhosa. E aí eu conto com a colaboração também, que eu tenho duas colegas que fazem comigo, que são assim, verdadeiras. Eu falo que é a caixa da ouvidoria misturada com uma amizade ímpar e acaba sendo mais leve, sabe? Esse período que tá tão difícil. E é Uhum. engraçado porque a minha pesquisa é em loco e com enfermeiros, e tem dia que eu queria de verdade dar uns 3 tapas na cara de cada um. Porque, Meu Deus, Dani. verdade, porque é muito difícil fazer coleta, Fê. Você chega nos locais, as pessoas não querem ajudar, né? Ah, espera um pouquinho. Ai, depois eu vejo. Ai, agora não dá. E assim, em prol da ciência, em prol Aham. de De estabelecer melhorias, né? ambiente. E é muito difícil. A impressão é que você está pedindo dinheiro emprestado para alguém. Então, tem que ter muita resiliência, né? Uhum. E isso Ah, essa eu conheço, essa palavra eu sei. você conhece. Isso acaba repercutindo dentro de casa também. Então, eu fico assim, uma pilha de nervos, né? Aham. Então, eu já tô, são 2 anos, né, o mestrado. Então, desde que que eu comecei, eu já falei, olha, vou pedir aí Me que, aguentem, né? exatamente, que vocês que lutem, porque tá Maravilhoso. sofrido. É, verdade. Mas olha, falamos bastante de pandemia, de propósito mesmo, porque é um momento que é sensível e que você tem muito conhecimento para trazer para a gente em relação a isso. Mas já que a gente começou a falar do seu mestrado, né, da sua vida profissional e tudo mais, Sim. eu queria falar da sua maternidade mesmo, né, da sua decisão por engravidar. Eles têm a idade muito próxima, né, um do outro. Como é que foi isso? Os dois, um seguido do outro, foi um plano, não foi? Como foi isso? Conta pra Ah, gente. isso é muito gostoso de falar. Bom, o Murilo, que é o meu primogênito, né? Ele veio após 5 anos que eu e o Cris já estávamos juntos, porque eu e o Cris não seguimos o padrão da sociedade, né? De casar, bonitinho. Não, nós simplesmente namoramos 11 meses e aí ele falou: quer casar comigo? E eu sim, mas o casar é assim, né? Vai lá, pega suas roupas na sacolinha da Cope, traz para cá e E pronto. vamos nessa. Fez uma família. E Eu aí, tenho essa sacolinha da Coop aí também, sou dessa. então, era essas daí. E aí nós ficamos 5 anos, né, juntos. E aí foi interessante porque quando eu já pensava, eu terminei a minha faculdade e aí eu ia começar a fazer uma pós-graduação. E aí foi quando nesse período eu pensei, né, eu falei assim, agora seria interessante engravidar. Eu estava com 24 anos. Uhum. E aí eu pensei assim, bom, ou eu olha que escolha interessante, ou eu engravido ou eu faço uma pós-graduação. Aham. Mas Ah, faz aí, sentido, faz é, sentido. quando eu tive um atraso menstrual considerável, né? Aí eu fui fazer o ultrassom, cheguei lá, o médico falou assim, olha, você não está grávida, você tem cistos. E não são poucos, Ah, são muitos. nossa. Nossa, e aí, olha só, como eu sou inteligente. Eu fui deixar para fazer esse ultrassom na semana do Dia dos Pais, porque eu já imaginava, estou grávida, é óbvio. E aí eu vou Ah, dar a notícia no encontro da família do Dia dos Pais. Óbvio que eu fiquei chorando o encontro do Dia dos Pais. tadinha.
E Achando que mas você realmente não estava? Eram cistos eram mesmo? Você teve que fazer tratamento e tudo? sim, sim. Aí isso, né? Agosto, eu fiquei de agosto a dezembro tomando medicação, e aí bagunçou todo o meu ciclo. Foi uma coisa doida que aconteceu. Aham. E aí eu lembro que o meu último dia, o meu primeiro dia, meu ciclo bagunçou tudo, virou uma zorra, né? O meu primeiro dia do ciclo menstrual foi dia 25 de dezembro, porque eu fiquei um tempão sem Natal. ter ciclo, Natal. E aí, depois disso, parou. Né? Janeiro não veio, né? Fevereiro também não. Eu falei, é o cisto. Aham. E aí eu Cisto. comecei o cisto, né? O Batizado cisto é o Murilo ou o Gabriel? por ele. E aí eu comecei a sentir, né, algumas sensações. Na verdade, as minhas sensações eram as mamas, né? Estavam extremamente túrgidas, né? Aumentadas, né? Aham. Doloridas, Vai traduzindo, vai falando e traduzindo pra gente entender. né? Eu não podia tomar banho, que doía. Mas olha só que coisa, Fê. Eu fiz 5 testes de farmácia. Os 5 deram negativos. Meu A Deus! indústria farmacêutica lucrou 10% naquele ano, de tantos testes que eu fiz. E davam todos negativos. E aí eu lembro como se fosse hoje, era uma quarta-feira de cinzas. Eu falei assim: não, eu vou fazer um exame de sangue, porque se eu não estiver grávida, eu tô com um problema mamário, não é possível. E aí eu fui de sair cedo, menina, 6 horas da manhã já estava na rua procurando um lugar, né, para abrir. As coisas só abriam depois do meio-dia, porque era o quê? Ai, meu Quarta-feira de Deus. cinzas. E lá vai eu mais ansiosa do que não sei o quê. Fiz o exame depois do meio-dia. Eu lembro, tinha uma colega minha junto, né, nesse dia. E aí eu tava no laboratório sentada lá esperando, e aí a moça veio com o papel todo trabalhadinho, fechado, dobrado, grampeado. Eu falei, moça, por que você dobrou tudo isso? Pelo amor de Deus, eu tô ansiosa, abre logo. Abre esse negócio! Aí eu olhei assim, aí eu fiz. E eu já enfermeira, né, já formada, eu falei, moça, isso aqui é o quê? É positivo? Porque assim, eu desci agora. Aí ela ficou me olhando com uma cara assim, porque é interessante. Quando você está do lado da saúde, quando você vai dar uma notícia de gravidez, você não sabe o que a pessoa está esperando. Né? Às vezes a Aham. pessoa está querendo Às vezes muito, ela quer muito, às e às vezes vezes ela quer um não. alívio ali. Ai, não, não tô, ufa. E aí ela, muito receosa, assim, bem séria, falou assim: olha, deu positivo. Menina, eu gritava tanto, né? Uma alegria, uma coisa. E aí eu fui lá, comprei um parzinho de meia azul, né? Porque Aham. eu não só, não é, ai, você já sabia que era menino? Não, mas eu gosto muito da cor azul, é minha cor preferida. Aham. Comprei um parzinho de cor azul e levei na firma do meu marido, coloquei dentro do Ai, que envelope e bonitinho. entreguei para ele. E aí ele abriu e falou assim: que é isso? Eu, tcharam. Ah, que amor. E aí, depois de 9 meses, no dia 20 de setembro, Murilo veio ao mundo. Ver o Murilo maravilhoso, sensato, centrado. Mas aí vocês gostaram tanto que já foram emendar o Gabriel. Minha filha, Gabriel, era para ser chamado de Escapulio Rodrigo. Mas a gente gostou mais de Gabriel no final. Acho que ele também. Porque o Gabriel, assim, ele não foi planejado, na verdade, né? Eu tive uma infecção puerperal, né? Logo após o parto do Murilo. O parto do Murilo, assim, foi muito traumático. Não o parto em si, mas o Aham. pós-parto. Eu tive que voltar para a maternidade, eu tive uma infecção puerperal muito Nossa. grave. Eu fiquei internada de novo, tiveram que abrir minha cesárea, drenar. Foi muito traumático, né? Depois eu Ai, tive tadinha. um processo purulento mamário que ninguém descobria o que era. Eu quase tive que fazer uma operação de emergência, de abrir toda a barriga de novo, que a gente chama de laparotomia exploradora. Enfim, Meu foi Deus, Dani. extremamente traumático. Eu só chorava na época. Eu imaginava que eu ia morrer. Foi muito ruim. Mas mesmo passando por todo esse trauma, o que eu fiz? Depois de pouco tempo, foi lá e engravidei de novo. Meu Foi, Deus. foi Mas assim, eu entendo que você tenha falado que realmente não foi planejado e tal, principalmente por isso, né? Porque você nem tinha ainda passado direito por tudo isso e se recuperado
né? E já veio. Mas não, na segunda gravidez você não teve essa mesma questão, você ficou bem, né? Extremamente maravilhoso, pós-operatório, pós-cesárea do Gabriel, foi assim, uma paz. Foi muito Foram 2 cesáreas, você fez as 2 cesáreas. a cesárea do Murilo foi planejada, né? Uhum. Porque eu queria realmente, né? A mulher tem livre escolha sobre o corpo. Embora Aham. nas aulas, né? Eu dou aula sobre saúde da mulher também, a gente enfatiza muito essa importância da mulher priorizar o parto normal, porque realmente é muito bom. Mas eu queria Aham. parto cesárea, pronto, acabou. O negócio Aham. Eu também. é eu que É. escolho. E eu queria Não, eu acho bacana a defesa, né, do parto normal. Eu também converso com muitas, tenho conversado mais ainda, né, com muitas que fizeram e tal. E eu admiro até, e, porque eu gostaria de ter tido essa coragem, mas eu não tive e não tenho problema com isso, sabe? Não, eu também é, não. Na verdade, foi uma decisão, eu quis realmente que fosse no ambiente controlado, que eu soubesse o dia e a hora, né? Eu me senti mais segura dessa forma. Né? Então, se a mãe se sente mais segura, deixando a coisa acontecer naturalmente, tendo ali o apoio, se ela tem um profissional da saúde ali também para acompanhar todo esse processo, acho maravilhoso, acho incrível. Né? sim. Mas também é como você falou, a escolha é da mulher, ela que vai passar por É, isso. sim, e assim, me irritava muito as pessoas que queriam, a qualquer custo, me provar o contrário. Não, você tem que fazer o normal, porque você é enfermeira, você sabe, você quer. E eu ficava ouvindo tudo aquilo e na minha mente falava: o negócio é meu, sou eu que escolho. O negócio é meu, sou eu que escolho. Mas enfim, foi muito engraçado Parece descobrir. que a gente tem que ficar falando isso o tempo todo depois que a gente engravida, né? Para tudo que a gente faz, tem que justificar tudo. É uma coisa que é muito presente nas conversas que eu tenho também. Olha, eu Né? até pensei em colocar uma caixinha de sugestões na porta da minha casa, porque todas as pessoas que entravam falavam alguma coisa. Então você tem que sorrir e fazer cara de fofinha, mas É. é Eu pensei também, mas aí eu pensei assim, eu vou colocar assim, pegue um boleto e deixe uma sugestão. Se você pagar um boleto, você sugere o que você quiser, meu amor. Aí eu faço. extenuante, realmente. Mas, né, para não criar tantas polêmicas, porque eu já sou a polêmica em pessoa, enfim, Hã? aí a descoberta da gravidez do Gabriel foi muito interessante. Porque eu fui, imagina a cena, eu fui ao ginecologista e com o Murilo no colo, 6 meses o Murilo tinha. Imagine você segurando uma criança de 6 meses no colo. E aí eu Aham, tô cheguei imaginando. no ginecologista e falei assim, e o doutor perguntou, né, falou assim, qual o motivo da visita? Eu falei assim, doutor, eu vim por 3 motivos. Primeiro que eu preciso de um anticoncepcional, porque o Murilo parou de mamar, e olha como a natureza, a ciência e o corpo humano são coisas maravilhosamente, Maravilhoso. intrinsecamente ligados. O HCG, que é um hormônio secretado pela placenta, né, quando o feto se liga, né, no útero, porque a placenta ele é um órgão do feto, ele não é um órgão da mãe. Da mãe. Ele vai secretando, né, por isso que a gente descobre que está grávida e aparece no sangue. Ele muda o gosto do Hum. leite, ele altera completamente. E o Murilo parou de mamar, Fê, da noite pro dia. Ele não queria mais. Ele cuspia, ele Gente, virava a cara, ele mordia. E eu chorava, falava, meu filho tá me rejeitando. E, eu, menina, não sabia disso. e aí eu falei, comentei isso com a minha cunhada na época, né? E aí ela falou assim Aham. pra mim, Dani, você não tá grávida, não? Eu Ai, meu Deus. falei, não, tá doida? Ela falou assim, então, porque quando eu engravidei do Neto, né, que é meu sobrinho, a Gabriela falava Aham, que o leite tá ruim. É porque ela tinha 2 anos na época, então ela já aham, falava, né? Que ela amamentava os dois. aham. Ela falou assim: você tá grávida? Eu falei: ah, não, imagina, isso não vai acontecer comigo. Ah, Ai, meu Deus. boa. Batata, era esse Aí, mesmo. pois é. E aí, o Murilo ficou extremamente grudento. Eu não podia ir tomar banho. O meu marido, o Cris, tinha que ficar segurando o Murilo na frente da porta do banheiro, pra você ter uma ideia. Porque senão o Murilo esgoelava, Porque ele assim. já Ele, estava nossa, ele super ficou um grude sentindo comigo. isso. Ele Aham, sentia. E aí, cheguei lá no ginecologista, eu falei assim, olha, eu queria tomar um anticoncepcional, porque o meu filho já parou de amamentar, né, infelizmente, ele não aceita mais o leite. Eu também preciso de um Papa Nicolau, porque já deu um período de 15 meses, né, uhum. e também, doutora, assim, eu tô achando que eu tô grávida.
Aí, aí ele falou assim pra mim, então vamos por eliminação? Primeiro a gente escolhe. Vamos começar, né? Porque se você estiver grávida, não faz sentido os outros dois. Exatamente. Aí ele falou assim, então vamos por eliminação. Primeiro você vai fazer um beta-HCG e depois à tarde você volta. Eu falei, tá bom. E aí eu fui, fiz o beta-HCG, voltei à tarde, eu tava sozinha, né? Meu marido não podia ir naquele dia no hospital comigo. E aí, Fê, eu abri o exame antes de entrar no consultório. Eu lembro dessa cena porque, assim, foi muito surreal. O Murilo no meu braço e eu com a outra mão abrindo. Quando eu abri, que eu vi que deu positivo, eu falei, meu senhor amado. Eu comecei a rir, né? Porque eu não tinha o que fazer. Aí eu comecei a me abanar, e aí eu sentava, levantava, eu dava risada, eu sentava, levantava. Aí tinha uma mulher do meu lado que eu acho que pensou, essa daí pirou, né? Coitada. Aham. Aí a mulher do lado falou assim, Fia, você tá passando bem? Aí eu falei assim, Fia, chamei a mulher de Fia também. Eu falei assim, Fia, o que eu tenho só passa com 9 meses. Aí Ai, ela, meu Deus. meu Deus, você tá grávida? Eu falei, eu tô. Com o neném do lado, né? E aí ela falou assim, esse neném é seu? Eu falei, é. Aham. Entrei no consultório, né? Aí o doutor olhou para mim e falou assim, e aí, a gente vai pedir um pré-natal ou é o Papa Nicolau? Eu, o pré-natal. Ai, meu Deus. Aí ele, jura? Deu positivo? Eu falei, deu, doutor. Ele, meu senhor. Bom, então você já sabe tudo como funciona, né? Eu falei, já. Mas que bom que a experiência, né, da segunda gestação e do parto, do pós-parto principalmente, já foi mais tranquila, né? Foi uma coisa que não foi tão traumática aí quanto da Mas primeira vez. engraçado, Fê, na segunda gestação eu queria parto normal, por medo do que eu passei Ah, da infecção entendi. puerperal e tudo mais, porque a infecção puerperal foi em decorrência do parto cesárea. E eu queria Entendi. muito, muito, muito parto normal. Só que nenhum ginecologista queria, né? Eu fui visitar 6 e 5 Nossa, negaram. Na mas por verdade, quê? justamente porque, como foi um parto muito recente, Hum, eu não tinha ainda a cicatrização total dos músculos, né? para fazer a Para fazer o entendi, o parto parto normal. normal. E aí Entendi. 5 negaram e apenas um falou: olha, só no dia que a gente vai descobrir se vai E poder ainda devolver. mais por você ter tido a infecção, né, e ter tido toda essa Exatamente. questão, acho que devia agravar mais ainda, né. Sim, na verdade, era exatamente pelo agravo. Né? Se Entendi. tivesse sido tudo normal, era um risco, mas nem tanto. Mas o agravo do. Porque que acontece? Num processo infeccioso, né, você fica com mais dificuldade dos tecidos ali se agruparem e Cicatrizar. fazerem Aham, a cicatrização no processo normal. E aí o Gabriel, que eu digo que o Gabriel é assim, ele é capricorniano, né? E aham. ele ele tem uma personalidade tão ímpar, tão dele, e ele é tão assim, eu faço desse jeito, e ele não é uma peso de Teimoso, né, ló. que chama. Vamos falar? Vamos falar? Obrigada, O Brasil, é termo, assim. né? Ele é extremamente voluntarioso e ele é de opinião. Desculpem meus capricornianos maravilhosos que eu amo, meu marido é capricorniano, mas enfim, é essa a palavra, Dani, Essa é pode a usar. palavra. Posso usar? Então É, tá bom. teimoso, teimoso. Hã. Que o parto do Gabriel estava agendado para o dia 5 de janeiro, né? Porque Uhum, eu já, enfim, eu já ia estar com 38 semanas e para a gente não correr o risco, né, de romper tudo lá dentro do tecido, que não estava nada cicatrizado bem. Minha filha, certo. dia 3 de janeiro, essa criança rompe a bolsa. Aí ele decide, eu vou nascer nesse dia porque eu que mando aqui. E aí, e aí ele nasceu no dia 3 de janeiro, berrando mais do que Mas podia. você teve que fazer a cesárea também? Tive que fazer cesárea, não teve jeito, mas porque eu nem evoluía para o parto normal, não tive nada de Ah, entendi. dilatação. E aí a Aham, médica também não quis arriscar pelo meu histórico todo, né? entendi. E aí ele nasceu berrando muito. Nossa, como o Gabriel E berrava. eles 2 são super amigos desde sempre, porque, Então, né, você tem pouquíssima diferença de idade, 1 ano e cresceram 3 super meses juntos. só. E assim, quando eles eram piticos, assim, nessa fase de fralda, não anda, né? Porque o modelo tinha, era um bebê, né? 1 ano e 3 meses quando o Gabriel nasceu. Aham. E até desfraldar, sair da mamadeira, processo de chupeta. Eu só não pirei porque eu acho que eu tenho uma base boa estruturalmente falando, assim, né? Mas, Aham, porém, aham. depende.
você pegar uns dias aí, pode ser que você me interne. É. É, mas foi muito Essa fase é difícil. bem difícil, né? Assim, até uns 2 anos que a criança começa a ter um pouquinho de autonomia, né? Porque senão é a função o tempo todo. E os 2 ali, imagina essa sua loucura mesmo. Então, e assim, foi bem, bem difícil. Porém, hoje, Fer, eu falo assim, você se arrepende? Eu falo, nem um pouco. Aliás, Valeu super. eu aconselho mais do que essas pessoas que planejam, falam assim, ah, eu quero uma diferença de 5 anos. Eu falo, não faça isso. Porque É assim, porque depois é tudo de novo e o outro já tá em outro momento, e aí são 2 fases exatamente. juntas. Então, assim, eles gostam das mesmas coisas, eles estão na mesma fase, eles curtem junto as mesmas coisas, né? Brigam, sim, também. Às vezes fica, ai, tá respirando perto de mim, sabe? Essas coisas. Mas é tudo muito igual. E assim, é engraçado, quando eu saio com eles na rua, não tem pelo menos umas 5 ou 10 vezes que eu não fale a frase. Não, eles não são gêmeos. Porque eles são muito parecidos, né? Aham. Mas é E muito aí todo bom, mundo assim, eles acha são que muito são gêmeos. parceiros. O Murilo é Que extremamente legal. protetor do Gabriel. O Gabriel não liga muito se o Murilo fica perdido e não voltar para casa, mas eles têm essa... eles são bem diferentes, Capricorniano, um do né, outro. tá tudo bem. O Murilo é de Virgem. Então, É, eles são bem se dão diferentes, mas muito eles bem. se completam. Se completam. Eles são Que legal. maravilhosos. E é bom que nesse momento eles estão juntos também, né, isso faz muita diferença, né, da criança ter uma outra pessoa ali na idade junto, Eu não né. sei como seria se não Ai, olha, tivesse Dani, um eu ao ficaria outro. aqui um tempão conversando com você, falando dessas coisas de maternidade. A gente tá caminhando já, né, pro finalzinho do episódio, mas tá muito legal essa conversa. Acho Sim. que o momento da gente falar Não, da eu também pandemia foi adorei muito ver. importante. Mas uma coisa que eu ainda queria te Aham. perguntar, antes da gente encerrar, e que eu acho que também, você falando que é polêmica e não sei o quê, acho que você deve ter um pouco isso na sua casa, pelo ambiente, é assim, como criar 2 meninos não machistas, Uhum. né, num mundo que tem muito isso ainda, né, que pesa muito para a responsabilidade da mulher em relação às coisas, cobra muito mais da mulher, a culpa é muito mais da mulher em vários sentidos, e como fazer isso em casa, né, para não criar meninos assim, né, que eles realmente sejam pessoas pela igualdade de gêneros, enfim, me diz como é que você faz isso, como é que você faz essa mágica aí pra gente. Olha, é interessante você ter perguntado isso, viu, Fê? Porque a gente está numa situação de mundo que eu acho um pouco de ignorância as pessoas falarem: olha, não vou deixar que os meus filhos vejam 2 meninas se beijando porque eles vão achar que isso é o anormal. É, então quer dizer que a criança não pode ver Não pode ver um amor, outro né, tipo. não pode ver. Exatamente, eu acho que eles têm que ver sim, porque todas as formas de amor valem a pena. É eles que vão decidir por si só o que eles querem para eles, né? Uhum, Então, aqui em casa, a gente tem muito respeito, né? A base aqui do nosso relacionamento, meu e do Cristiano, é respeito. Então, eles veem muito isso nosso, né? uhum. E eles sabem que aqui não existe eu mando ou ele manda, existe um acordo. Então eles seguem muito essa conscientização e o Cristiano veio de uma família que a mulher é muito respeitada, né? E eu Uhum, também vim de uma família que a mulher cresce da forma que ela quer e do jeito que ela tem que crescer. Né? Então, se uhum, eu cheguei. Engraçado você ter falado isso também, que eu estava conversando isso ontem com meu marido, né? Eu falei assim, Cris, você aham, sabe que eu só estimei chegar aonde eu estimei porque eu passei muita dificuldade. Você sabe que eu passei por várias
dificuldades na vida, assim, com relação a não ter um pai presente, né? Da minha Sei. mãe ter que batalhar muito para conseguir tudo que conquistou, né? Uhum. Então, A é um gente esteve muito próxima, né, num período de infância que a gente viveu pouquinho, isso parecido, né, assim, verdade. a gente estava muito junta nesses momentos, né, da separação dos meus pais e você com a sua a gente morava na mesma rua, né, nessa Isso. época. E aí, eu queria, assim, e minha mãe, ela foi muito dependente, das pessoas para ajuda do nosso crescimento. Então, eu falava assim, eu não quero ser dependente de ninguém. Eu quero fazer Uhum, tudo, né? Estudar, trabalhar e ter condições de ser eu mesma para não ter que depender de ninguém e baixar a cabeça para ninguém. Porque uhum, isso me incomodava muito na minha adolescência e na minha fase de crescimento, porque tudo eu tinha que baixar a cabeça e pedir desculpa e não me uhum, manifestar em prol dessas pessoas que teoricamente teriam nos ajudado e eu não poderia me manifestar. Então, uhum, o que eu coloco muito aqui para os meninos é que o respeito é a base de tudo, independente do que eles estejam fazendo, né? E independente de que circunstância eles estejam inseridos. Eles são extremamente protetores e entendem muito essa situação assim de que mulheres andam lado a lado aos homens e devem ser uhum. muito respeitadas, né? Então aqui em casa é até engraçado, às vezes eu falo brincando assim, seu pai tá me batendo, brincando assim, mas vem que nem duas feras, assim, sabe? Porque a gente brinca muito nesse contexto. Então, eu tenho muito receio com relação a quem eles serão, mas eu tenho plena certeza do que eles estão aprendendo com relação a que amor são todas as formas que existem no mundo e todas podem ser Uhum, aceitas. E que, sim, a mulher pode ser quem ela quiser, da forma como ela quiser, desde que ela seja respeitada. E aí eles uhum, entendem, é incrível que, por mais que eles sejam novos, eles entendam isso, porque a gente tem esse contexto na família. Temos homossexuais na família, temos mulheres guerreiras na família que sustentaram a família sozinha, então eles já conseguem ver esse contexto e absorver uhum. isso, sabe? O que eu ia dizer tem muito a ver com isso, né, que na verdade isso também é algo que eu tenho aprendido nessas conversas, né, que não se separa para a criança o que você fala do que você faz. Exato. Né, e assim, eu tenho super certeza também que os seus filhos te vendo como te veem, né, e uma mulher que vai, que quer estudar, que é super bacana profissionalmente, que quer crescer, que é respeitada, que é professora, que está sempre estudando, sempre se desenvolvendo e que divide na casa as coisas são divididas, o pai faz, a mãe faz, né, o pai ajuda o filho na escola, a mãe ajuda o filho na escola, um lava a louça, o outro lava a louça, né? Quando É bem realmente isso assim. acontece no dia a dia, é claro para as crianças, né, que não existe essa diferença. Então, que bom. Eu também tenho super certeza que seus filhos vão ser incríveis, porque você é incrível, você é uma mãe maravilhosa, uma pessoa Imagina. maravilhosa. E obrigada, viu, por ter Eu que aceitado esse agradeço. papo com a gente. Estou muito feliz com essa conversa. Eu achei É, maravilhoso, de verdade. você gostou? Se divertiu? Muito, bastante. Demorou, mas aconteceu e foi sensacional. Não é, gente, que bom. E eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo também, né, está ouvindo até agora, acompanhou a conversa até aqui. Quem está ouvindo pode acompanhar a gente também lá no Instagram, deixar o comentário, @pandemães está lá aberto para a gente também continuar essa conversa por lá. E aí, Dani, no finalzinho vai ter a música. Eu não vou te Tá. contar agora, vai ser uma surpresa, mas eu vou gravar. Ai, que lindo. Mas é isso, de qualquer forma, eu queria realmente deixar esse agradecimento mais uma vez e dizer que eu estou muito feliz de ter essa conversa com você depois de tanto tempo, depois de ter dançado com você na formatura do pré, Ai, verdade. ver a mãe maravilhosa, incrível que você se tornou, essa pessoa que eu sempre admirei e Obrigada. admiro cada vez mais. Obrigada mais uma Eu vez. que agradeço. Gratidão por esse momento, viu? Você é linda. Te amo, linda. Obrigada, Fê. Obrigada, obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. E fiquem aí mais um pouquinho para ouvir a música. Um beijo e até o próximo episódio. Valeu! E essa música que eu vou gravar para Dani, além de me lembrar a formatura do pré, que ela também vai se lembrar porque foi a mesma, é uma homenagem a essa trajetória dela para se tornar essa mulher incrível
e que foi baseada em renovação, em esperança e em amor. Quero falar de uma coisa, adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino, quantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto, pra que a vida nos dê flor, flor e fruto. Pandemães é um podcast do Estúdio Labituca, produzido, editado e dirigido por Pedro Zaluba e Mauro Malatesta. Pauta e locução, Fernanda Cressoni. E a gente pode continuar nossa conversa no Instagram. Segue lá, @Pandemães.